Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. 23 graus dentro da minha nave, onde me encontro aqui próximo a Marte, já voltando para a Terra. Hoje nós vamos conversar com Antônio Gonzalez e ele tem a saída definitiva da Matrix. Seria legal mesmo, né? Nós resolvermos todos esses problemas atuais que o mundo enfrenta com a chave da Matrix. Alô, Antônio Gonzalez, onde você está? Eu estou no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Mais um gaúcho, tchê, aqui nesta live. Oi? Mais um gaúcho aqui nesta live, tchê. Já preparou a... Hã? Tá cheio de gaúcho por aí. Você já preparou a cuia de chimarrão? Não, chimarrão para mim é só pela manhã, dificilmente toma noite, mas tá meio calor por aqui, então... 24 graus, eu vejo. Você tá, como é que é o nome da cidade mesmo? Eu estou no litoral do Rio Grande do Sul, na cidade de Imbé, especificamente. Isso aí. Momento. Gostaria que você falasse para nós das suas atividades profissionais, para o pessoal te conhecer melhor, mas antes aqui eu vou pedir para o pessoal nos ajudar na divulgação. Compartilhe o link nas redes sociais, deixa o like, o joinha, o gostei para reforçar, inscreva-se no canal. Quem puder ajudar com o super sticker, super chat, seja membro. A Gaitinha Encantada está aqui para te agradecer e o Pandeirinho da Sorte também. Você já sabe que são as ferramentas que nós temos para agradecer o pessoal que nos ajuda. E a Claire, ela é um anjo na terra, viu, Antônio Gonzalez? Ela é um anjo aqui do canal, ela nos ajudou novamente aqui com o super sticker. Valeu, Claire, pelo teu apoio, querida. Uma gaitinha agora, uma gaitinha. A gaitinha também, né? Ela merece, ó. Ô, Antônio, diga para o pessoal as tuas atividades, para o pessoal te conhecer melhor. Fala um pouquinho de você. Bom, me chamo Antônio Gonzalez, eu estou nessa existência com este nome, vivo atualmente no litoral do Rio Grande do Sul, tenho como formação de terceiro grau gestor em relações humanas, hoje estou como terapeuta holístico, e utilizo técnicas como psicoterapia reencarnacionista, florais, entre outras, no meu trabalho. Tá? Apesar disso, eu me considero somente como um facilitador consciencial, vamos dizer assim, tá? Porque o trabalho que eu desenvolvo, na realidade, é relembrar quem você é, mostrar como funciona a realidade Terra, para que as pessoas possam evoluir a novos estados de consciência e, consequentemente, ascender a novas frequências de realidade. Na realidade, sou mais um, né? Mais um, através da minha forma, do meu método, mais um levar a semente do conhecimento neste momento tão importante que estamos passando no processo de transição planetária. Um momento que muita gente está despertando, mas eu tenho notado que muitas não sabem por onde iniciar, como iniciar esse processo, que na realidade é o propósito desta live. Então, no dia de hoje, esta noite eu vim dar minha parcela de contribuição, dar um norte, principalmente para aqueles que estão iniciando esse processo de despertar o que já está dentro de cada um. Na realidade, todos nós já sabemos isso. Tá? Então, meu trabalho é fazer você relembrar quem é, como funciona a realidade, e, consequentemente, como se libertar dessa matrix. Eu vim trazer essa chave. Então, o que eu vou falar é baseado na realidade do conhecimento que eu tenho, em aprendizados e experiências também que eu tive, né? Porque não adianta nada eu só colocar informação e também não colocar elas em prática, e é o que eu fiz. Tá? É mais ou menos isso que eu posso te falar agora, Flávio. Se você quiser comentar alguma coisa. Então, a partir de agora, com vocês, Antônio Gonzalez. Gente, as informações que Antônio tem são de extrema importância para a nossa caminhada. Antônio, queremos ouvir de você, então, a chave para sair da Matrix de uma vez. Por favor, é contigo. Conte-nos tudo e não nos esconda nada. É isso aí. Vamos lá, então. Bom, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer para iniciar essa live é a palavra Matrix. Não adianta as pessoas não saberem o que significa, né? Então, eu acho que eu vou relembrar o filme Matrix, onde o Morfeu perguntou para o Neo o que era Matrix. E o Morfeu, ele respondeu que era um mundo em que acredita ser real.
para não perceber a verdade. E aí ele continuou, Morfeu, e disse que ele era um escravo, que a mente dele era prisioneira, e que Matrix era um sistema. E que as pessoas estavam tão habituadas ao sistema que lutarão até o fim para protegê-lo. Ou seja, elas não vão acreditar, né, no que está acontecendo. Mas isso corrobora, é importante que isso aí corrobora com a descrição, por exemplo, que os hindus, povos indígenas como os Hopis, dão a esta realidade. Por exemplo, os hindus chamam de véu de Maia, os Hopis como o mundo da ilusão. Então, se você começar a pesquisar vários povos indígenas ao redor do mundo, você vai ver que a definição desse mundo é mais ou menos a mesma coisa, é a ilusão. E como que nós somos iludidos nessa Matrix, nesse sistema? Eles usam algumas ferramentas, e é importante vocês saberem, principalmente aqueles que estão despertando, é importante ter essa noção. E a primeira das ferramentas que eles usam é a separação. Eles nos rotulam, nos separam em grupos. Ou seja, aquela velha frase, né? Dividir para conquistar. A gente ouve muito isso. Então, a gente tem grupo X, grupo Y, direita, esquerda, enfim. Os grupos são imensos. As palavras são imensas que eles usam para separar e colocar as pessoas em grupos, e cada um com a sua narrativa, cada um com a sua verdade. Então, imagina o bolo que dá, né? É uma discussão eterna sempre, cada um impondo o que acha o correto. A outra maneira que eles nos iludem, nesse mundo de ilusão, é o medo, que são... Antes de falar o que eles fazem, eu vou dividir o medo em 3 pontos. Tem o perigos desnecessários, tá? É bom vocês saberem que o medo se divide em 3 pontos, que é aquele perigo que, por exemplo, você sabe que se você colocar a mão no fogo, você vai se queimar. Então, você não vai passar por isso. Você sabe disso. As crianças, às vezes, fazem isso, às vezes fazem coisas por não terem esse conhecimento. O instinto ao perigo. O que seria o instinto ao perigo? É aquele medo instantâneo, aquele medo, por exemplo, tua casa começou a pegar fogo, tu sai correndo, ou um animal que, de repente, vai te atacar, e você reage de alguma forma, sai correndo, ou ataca, enfim. É o instinto ao perigo. E tem o medo psíquico, que é aonde a Matrix, o sistema, trabalha, que é a ilusão que a gente tem do que pode vir a acontecer para nós no futuro próximo. Esse é o medo que o sistema trabalha muito, e tem muitas ferramentas para nos deixar com esse medo do que pode vir a acontecer. Uma das situações que estão acontecendo no mundo hoje, Flávio, é o que nós estamos vendo, né? No tal do bichinho aí, né? Não sei, não dá nem para falar muito, né? Sobre nomes, né? Porque parece que tem algum tipo de censura, algo assim, tá? Mas todo mundo já sabe o que eu estou falando, né? E então as pessoas estão realmente num processo de medo paranoico até, tá? Porque elas acreditam piamente naquilo que está sendo colocado, tá? Então eles promovem sempre o caos. O caos traz o medo, e as pessoas deixam o seu poder que elas têm nas mãos do sistema. Então elas querem que o sistema resolva essa situação. Então elas fazem tudo que o sistema diz que é para fazer. Simples. Tá? A outra forma de ilusão que eles usam é a desinformação. Eles controlam a narrativa do que é certo e do errado, né? Do que é aparentemente certo, politicamente certo ou errado, né? Para conquistar os seus objetivos de acordo com a sua agenda. Então, e tem muitas ferramentas que eles usam para isso. E a outra é a distração, é o famoso pão e circo. Os brinquedinhos que eles nos colocam. Imagina se nós começarmos a pensar o que tem de brinquedinho para nos dispersar realmente do nosso real motivo, do nosso real propósito aqui. E esses brinquedinhos, eles expõem o quê? O nosso ego. O nosso ego. E aí, daqui um pouquinho, nós vamos falar sobre o ego, para vocês entenderem um pouquinho o que é o ego. Porque é importante, porque o ego da Matrix, ele precisa expor o nosso ego para que ele controle a população. Tá? E como é que a gente sai desse controle
sabendo quem somos e como funciona a realidade. Ou seja, temos que buscar o verdadeiro conhecimento e experienciar. Saber o que é real ou falso. E é interessante porque, quando eu comecei essa caminhada, Flávio, eu levei muito a sério uma frase que eu encontrei de Buda, quando eu comecei a despertar, que quando alguém te conta algo, não aceita e não rejeita. Busca o conhecimento e experiencia. E é isso que eu fiz. Então, tudo que eu estou passando aqui, eu busquei o conhecimento e experienciei para realmente ter a minha verdade. E é isso que é uma das coisas que eu mais vou tocar nessa live de hoje. Que você busque o conhecimento, você não acredite em nada do que eu vou falar, tá? Mas também não rejeite. Busque e experiencie, tá? Então, o sistema, ele basicamente, ele tem que expor os nossos egos, tá? Ele precisa daquelas energias densas, tá? Pois é assim que ele cria essa realidade que nós temos, esse aparente caos, para quem não entende aonde está inserido, tá? E, consequentemente, a gente fica preso nessa matrix, tá? Então, ele criou um campo quântico temporal, onde nós estamos inseridos aqui. Mas, para a gente seguir nesse processo, para falar um pouquinho de matrix, a gente tem que entender um pouquinho de uma palavra chamada paradigma. O que é paradigma? É aquilo que a gente acredita como absoluta verdade. Perdão. A gente não questiona. Na realidade, paradigma é um conjunto de crenças. E como é que elas se instalam? Como é que elas se instalam sobre nós? Acontece um fato que gera um raciocínio, que leva a um pensamento, que gera uma carga emocional e um sentimento. Tá? É tudo muito rápido. Na maioria das vezes, é inconsciente. A partir disso, fica instalado um programa que fica no subconsciente. E esse programa normalmente nos limita a nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Relacionamentos, a parte financeira, enfim, várias áreas. Existem 3 tipos de paradigma. Primeiro, os fatos marcantes, aquelas experiências que a gente tem que nos marcam, traumas. Isso principalmente se dá até os 7 anos de idade, e pode nos limitar em alguma área do futuro. Vou dar um exemplo bem claro. Então, no universo feminino, então essa frase parece que ela é uma repetição normal. Né? Então, você já ouviu falar uma frase, você que é do universo feminino, mulher, você, como todos os homens, são sem vergonha, não prestam? É uma frase normal, né? Parece que é normal. Eu conheço muitas pessoas do sexo feminino que já me comentaram sobre essa frase, quando tu pergunta sobre o que ela acha sobre relacionamento. Então, vamos supor que uma menina experienciou um pai e uma mãe discutindo. E a mãe, ela conseguiu detectar que o pai traiu ela, a mãe da menina. E ela saiu com essa frase: você, como todos os homens, são sem vergonhas, não prestam. A maneira com que a menina de 5, 6, 7 anos que está olhando aquela cena identificar é a maneira que ela vai levar para o resto da vida, até ela se dar conta, é a maneira que ela vai ver os relacionamentos. Se ela acreditar que a mãe dela está certa, mesmo que não esteja, tá? Ela vai ter muita dificuldade, porque ela vai atrair para a vida dela, porque ela acredita naquilo, ela vai atrair homens sem vergonha. Tá? Então, esse é uma das possibilidades do paradigma. A segunda é a generalização. É quando nós colocamos tudo no mesmo saco. Isso é normal, por exemplo, a gente dizer todo político é sem vergonha. Isso é normal a gente dizer, né? Mas então a gente está dizendo que todo é sem vergonha. Ou todo homem é sem vergonha, ou toda mulher, enfim. Não interessa. Isso é limitador, isso nos limita também na nossa vida. E a terceira é a que mais o sistema, a Matrix, usa. É a que mais usa pelos nossos controladores. São frases que incorporamos como verdade. Aí tem uma frase chamado Joseph Goebbels, eu me lembro dessa frase, que ele diz assim, quer contar uma mentira a alguém? Conte 100 vezes a mesma mentira e ela se torna verdade. Agora eu pergunto para vocês que
se tem alguém que está acostumado a olhar a televisão, o que a televisão faz com nós? Todos os dias. Quando ela começa a bater naquela mesma tecla, naquele mesmo assunto. Ela quer colocar no teu subconsciente, porque ela sabe do poder que tem isso, que você acredite naquilo, naquela narrativa. É assim que o paradigma, a crença entra. Tá? Isso, a mídia, é uma das formas que o sistema usa para nos colocar esse tipo de crença. Tá? E como é que eu sei que tem uma crença? Quando alguém se posiciona com uma ideia em você acredita e você sente aquele desconforto ou reage com esta colocação. Então, se você sentiu aquele desconforto, aquela reação, quando aquela pessoa falou aquilo, essa crença ela faz parte da tua programação, do teu subconsciente. Ela está lá. E você vai reagir toda vez que alguém for contra essa crença. E não interessa se ela seja verdade ou não. Você vai reagir. E muitas pessoas, elas não somente reagem, elas também agridem. É bem diferente até de só reagir, de se opor, né, de tentar contestar uma ideia, de trocar uma ideia, de opinar. Tá? Então, qual a forma de eu buscar a verdade? É discernir o quê? Saber o que é real e o que não é. Então, quando alguém te conta algo, lembra da frase do Buda? Não rejeite ou aceite. Busque o conhecimento e experiencie. Como é que nós vamos sair desse controle? Começar a rever as crenças que temos sobre a realidade. O sistema, ele distorce, ele muda a informação, tá? Ele usa o poder do paradigma para controle, tá? E desde pequenininho, ele coloca o ovo do cuco em nossa mente. Alguém já ouviu falar do pássaro cuco? É o Cuculus canornis. Tá? Ele tem uma característica que é interessante. Eu vou contar essa historinha que é real. Não é uma história, não é uma fábula, mas é real. Quem estudar um pouquinho sobre esse pássaro vai ver que ele age assim. Quando ele vai chocar um ovo, ele escolhe um ninho alheio para que a mãe choque aquele ovo. Uma outra mãe choque aquele ovo. Então ele fica cuidando dos ninhos e quando a mãe sai, ele vai lá e ele põe aquele ovinho lá no ninho da mãe. Da outra mãe que não é no caso, a do cuco. Tá? Então ele deixa que aquela mãe choque o ovo. E aquele ovo vai crescendo e o ovo geralmente é maior que o da mamãe escolhida. Tá? E aquele ovo vai crescendo e choca. E quando choca, aquela mãe, que não é a mãe do filhote, tá? Ela começa a alimentar como o filhote, como se fosse dela, mas não é dela. Então, ela alimenta aquele filhote, cuida, dá carinho, e aquele filhote ele se torna bem maior que ela, inclusive, mas ela acredita piamente que aquele filhote é dela. Tá? Então, eu contei essa historinha, que não é uma historinha, mas na realidade é assim que ele age, esse pássaro, para mostrar, para fazer uma analogia, que o sistema, ele é o pássaro cuco. O ovo, ele é o paradigma, tá? Que ele deixou para a mamãe. E a mãe que choca o ovo, que cuida do filhote, que não é seu, somos nós. Ou seja, nós passamos brigando por situações, por algo que a gente acha que é verdade, discutindo e até, às vezes, ficando de mal com amigos, inclusive, isso não é tão anormal, não é? Por algo que a gente acha que é nosso. Tá? Então, o meu trabalho aqui hoje é fazer você não acreditar em nada, mas não rejeitar em nada. O meu trabalho aqui é você buscar todas as possibilidades, avaliar todas, para chegar à sua conclusão e à sua verdade. Vejam só, eu vou colocar algumas maneiras que o sistema nos coloca para a gente ficar, né, nessa ilusão. Tá? Como é usada essa desinformação que o sistema coloca? Como ele nos engana? Tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 3 frases. Olha só como a mesma frase, usando uma entonação diferente, elas têm um significado totalmente diferente do que parece. Por exemplo, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então, quem falou? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. O que você disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quem roubou? Vejam só,
eu mudei o contexto da frase somente com a entonação. Então, olhem só como a gente pode ser manipulado, ludibriado, de certa forma. Agora eu vou dizer uma mesma frase, não é uma outra frase, mas é a mesma frase 2 vezes, e eu só vou mudar a vírgula. E olha como muda o sentido da frase. Por exemplo, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, correria à sua procura. Vou dizer de outra forma, só vou mudar a vírgula. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher correria à sua procura. Vejam só, a mesma frase, mudei a vírgula e mudou totalmente o sentido da vírgula. Da frase, desculpa, perdão. Tá? Vou pegar outra forma de manipulação que a gente vê. Por exemplo, eu peguei uma frase, ouvi um procurador do Rio Grande do Sul que ficou furioso, indignado, porque uma frase que um ministro falou há pouco tempo atrás foi totalmente manipulada pela mídia. Então, eu busquei essa frase, confirmei que realmente aconteceu isso, tá? E eu vou passar essa frase para você. O ministro falou o seguinte, e aí eu não estou no contexto de se é partido A, B, C, direita, esquerda. Importante vocês entenderem o que eu quero passar. Eu odeio a expressão povos indígenas. E aí o ministro completou, para mim, povo brasileiro. E aí a empresa X de comunicação colocou o seguinte, somente colocou, eu odeio povos indígenas. Então, ele mudou totalmente o contexto, e aquela frase que o ministro colocou, ele botou ao contrário, ou seja, ele botou o ministro contra a população. Então, olhem só como é fácil a gente ser manipulado se a gente não buscar a informação correta. Tá? A primeira coisa, então, que a gente tem que começar a estudar e questionar é a verdadeira história que foi colocada como real, para ver se realmente é assim. Porque foi uma das coisas que eu comecei a fazer quando eu despertei. Porque, casualmente, e a gente sabe que não existe acaso, parou na minha mão 3 pessoas que são muito conhecidas a nível mundial, nas suas áreas de atuação, né? Vídeos. Por exemplo, parou um vídeo na minha mão, tá? Depois, se quiser, depois eu posso deixar aí com o Flávio, para realmente ver que realmente foi a pessoa que falou, não foi ninguém mais, tá? Michael Jackson disse o seguinte, mudaram os nossos livros de história. Tá? Olha só a palavra que ele usou, mudaram os nossos livros de história. Michael Jackson, você sabe, é um cantor famoso, né? Que há pouco tempo, né? Já há algum tempo já se foi, já. Tá? Então, outra pessoa foi o Greg Braden, um cientista famoso, né? Nessa união de espiritualidade com a ciência, ele tenta buscar essa união. Ele visitou muitos lugares no mundo, ocultos ou espiritualistas, como a gente ouve falar muito, né? E ele chegou a uma conclusão interessante nessa volta dele, que alguns livros tinham sido mudados, e eu vou falar agora quais deles foram mudados. Tá? E tem o Paul Heller também, que é um ex-ministro de defesa do Canadá, que falou da existência dos extraterrestres e que eles estavam aí. E como o sistema nunca confirmou isso e sempre ridicularizava, né? Fica difícil a gente que é leigo, que não entende nada, buscar entender, perceber por que eles agem assim. Então, eu tinha 2 possibilidades naquele momento. Continuar aceitando a história, a narrativa que o sistema tinha me contado, é uma delas, ou ir atrás e confirmar se tinha algum fundamento o que essas pessoas estavam dizendo. Então, eu encontrei, por exemplo, e aí está aí para vocês verem, buscarem, apócrifos, que são obras religiosas que não têm credibilidade perante as autoridades religiosas. Tá? Aí nós vamos encontrar os manuscritos do Mar Morto, de Nag Hammadi, o livro de Enoque, as tabuletas da Suméria, o Bhagavad Gita, que é um livro hindu que está por aí, o livro perdido de Dizian, a Bíblia de Colbrin, que tem textos egípcios e textos celtas, que são livros que não foram colocados nos livros considerados oficiais. Eles foram retirados.
Tá? Então, há outro livro que está escrito aí, que fala dos pergaminhos da profecia celestina, tem inclusive até filmes sobre isso, né? Sobre esses pergaminhos, que também não foram colocados nos livros que a gente considerados oficiais da história, enfim. Então, esse conhecimento real, ele foi perdido e ocultado, e automaticamente a história foi alterada. Só que nós achamos ainda que não, que nós continuamos com aquilo que nós aprendemos desde pequeno. Porque a gente acredita fielmente que nos colocaram a verdade. Então, a história, ela se perdeu, pelo mínimo, em duas vezes com o tempo. A primeira foi a destruição da biblioteca de Alexandria. Então, muitos pergaminhos foram queimados, foi mais ou menos no século IV, né? Outros guardados. E outro fato, foi o que Greg Braden fala, foi a edição dos textos bíblicos, que aconteceu também no século IV, foi os concílios, que foi o imperador Constantino, que chamou um conselho, e lá selecionaram o que seria rejeitado, seriam os apócrifos, ou alterado. E ele fala, o Greg Braden, né, e aí formaram, depois de fazer esse conselho, formaram o que a gente chama de Bíblia. E eu não estou dizendo se está certo ou errado, eu só estou dizendo o que está acontecendo e está aí, para vocês buscarem. Tá? Eu tenho minha opinião, mas é minha pessoal. E o Greg Braden disse, por exemplo, e até tem um vídeo dele, um documentário muito interessante que eu aconselho vocês a buscarem no YouTube, chamado Ciência dos Milagres. E ele disse que pelo menos 20 livros foram retirados e 20 livros, a 25 foram modificados. Então foi esse tipo de vídeos que eu vi que me fizeram ir atrás e não ficar mais na mão de quem eu achava até aquele momento que me dizia a verdade. E aí, a partir disso, eu tive uma nova forma de ver o mundo, uma nova forma de ver a realidade. E é isso que eu estou tentando passar para vocês. Muitas coisas que eu vou colocar, ou estou colocando aqui, com certeza, talvez vocês vão reagir, vão se sentir desconfortável. Por quê? Porque vai contra aquilo que você aprendeu. Tá? Vai contra aquilo tudo que você aprendeu. Mas chegou o momento de você buscar realmente se o que eu estou falando aqui, ou o que o Flávio fala, às vezes, em suas lives, e muitas pessoas falam, e buscar para ver se realmente tem algo de fundamento e se realmente se torna uma verdade para ti ou não. Mas só tem uma forma, e eu vou repetir de novo, porque é assim que o sistema nos faz. Não acredita em mim, mas não rejeita. Busca o conhecimento e experiencia. E foi o que eu fiz. Tá? Esses livros que foram retirados, qual foi a consequência da perda desse conhecimento para a humanidade? Ele, primeiro, nos separou da nossa real essência, que é divina. Nos retirou o contato com o universo, com os nossos irmãos estelares, o que a gente chama de hierarquia espiritual, o que está além do céu. E aí eu faço uma pergunta para vocês responderem, dentro de vocês mesmos, né? O que tem além do céu? Planetas? Galáxias? Universos? O que tem além do céu? Então, ocultou também essa perda desse conhecimento, ocultou como funciona a realidade, como se organiza essa realidade através da energia. E a consequência disso é que nos afastou do nosso real propósito. E aí tem uma frase que muitos podem ler, e é bíblica, e eu vou relatar essa frase porque é importante para este momento, que é em João, agora não me lembro, eu sei que é no 16, versículo 12, 13, 14, algo assim. Mas aí ele diz mais ou menos isso. Ainda tenho muita coisa para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Ou seja, Jesus disse, ainda tenho muita coisa para vos dizer, mas vós não podeis suportar. Ou seja, naquela época ele não pôde dizer o que ele gostaria de dizer. Tá? Então, chegou o momento da verdade vir à tona. E o que faltou nos dizer? Por quê? Porque nós estamos num momento ímpar na humanidade. Um momento de uma palavra chamada apocalipse. E várias palavras que foram usadas para esse momento.
Hoje mesmo, eu encontrei uma moça que ela achava que Apocalipse não tinha nada que ver com outra coisa, a não ser uma destruição, o mundo ia acabar ou algo assim. Mas, na realidade, Apocalipse é uma palavra chamada revelação. Então, o que vai revelar? Essas informações que não se pôde contar há 1.700 anos atrás, o que Jesus não pôde contar, e que vão contradizer a muitas pessoas que ainda acreditam em livros antigos. Então, nós vivemos com livros escritos, alguns com milhares de anos atrás, outros com 1.700 anos atrás, onde foram colocadas mensagens através de simbologias, de parábolas, no qual acreditamos que tem todas as informações necessárias para este momento de transição e ascensão planetária. E aí vem outra frase do Buda que eu acho importante colocar, que é o seguinte: o conflito não é entre o bem e o mal, e sim entre o conhecimento e a ignorância. Mas conhecimento de quê? De quem somos, de como funciona a realidade. Ignorância de quê? De quem somos, de como funciona a realidade. Quando a gente sabe isso, a nossa vida começa a mudar. Então, frases como vós sois deuses, tudo eu posso fazer, tudo que eu posso fazer você pode, coisas maiores também pode, o meu reino não é deste mundo, na casa do Pai há muitas moradas, frases que ficam à mercê do significado de quem controla o sistema. Deu para perceber? Agora eu pergunto, que moradas são estas? Na casa do Pai são muitas moradas. Há muitas moradas. Novamente eu repito, o que tem acima dos céus? Não parece óbvio? Planetas? Galáxias? Universos? Então, quando a gente começa a buscar o conhecimento, o real conhecimento, tudo começa, de certa forma, a mudar. Então, está na hora de você resgatar o seu poder pessoal e não ficar à mercê da verdade dos outros do sistema. E sim buscar a verdade que está aqui, ó, no seu coração, dentro de você que está aí, no outro lado da tela. Tá? Quando nós começamos a buscar esse conhecimento, nós começamos a experienciar, nós começamos a nos libertar. Pois a verdade, ela está aqui, ó, no coração de vocês, dentro de vocês. Então, não espere por um Salvador. E é isso que eu estou percebendo, que muita gente está esperando que alguém venha e salve, que o loirão lá dos States venha e salve, que o fulano venha e salve, que o presidente do Brasil venha e salve. Mas nós somos os nossos próprios salvadores. Você é o seu próprio salvador. Ninguém mais. E isso é difícil porque a gente aprendeu a colocar o nosso poder na mão dos outros, na mão dos nossos políticos, enfim, na mão da ciência que se diz a verdade. Então, é muito difícil porque são crenças que nos colocaram e a gente acredita como verdade. Eu sei, eu já passei por isso, eu tive lá alguns anos atrás e foi difícil para mim quando eu comecei a perceber que realmente a verdade que era contada para nós talvez não fosse a verdade de tudo. O que realmente é o sistema, o que realmente é a realidade. E aí nós entramos num momento muito importante no planeta, chamado ascensão planetária. É um momento em que o planeta sai da consciência da dualidade extrema e passa para uma consciência de dualidade mais suave. É uma ascensão espiritual que não é só a transformação da consciência do planeta, mas a nossa consciência como seres divinos que somos. Mas a transformação também de nossos corpos físicos, de carbono para a base de silício. A nossa estrutura celular está mudando para nos tornar o nosso corpo mais cristalino. Então, o nosso corpo irá se tornar uma fonte de luz, com menos densidade, mais sutilizado. Então, é a passagem para um estado de consciência, esse novo momento do planeta, é uma passagem do estado de consciência onde vai predominar a fraternidade, ao contrário do que predomina hoje, que é a individualidade, a paz interna, a alegria, o amor,
e estamos muito perto desse ápice, desse momento maravilhoso do planeta e para todos nós. Então, chegou o momento da revelação da verdade. Doa a quem doer. Tá? Então, estamos num momento magnífico no planeta. Muito, muito importante para todos nós, porque nós também, com as nossas ações, a partir desse momento, nós estamos, de certa forma, escolhendo para onde a gente vai ir depois daqui. Tá? Então, quando a gente fala em ascensão, e é bom vocês entenderem, planetária, quando a gente fala em transição planetária, muitas palavras foram usadas ao decorrer de épocas. Armagedon, fim do mundo, apocalipse, como a gente já falou, juízo final, a separação do joio e do trigo. Inclusive, tem muitos filmes sobre isso. Nós temos, por exemplo, a Profecia Maia, em 2012, tem um filme sobre isso. Né, mas, na realidade, a Profecia Maia, ela proclamava o final de uma era, nada mais que isso, e o começo de uma outra era, só que agora é uma era de fraternidade, de paz, de alegria, de amor. Chegou o momento da revelação, dos porquês da vida, e eles vão vir à tona, e vai ser difícil para a grande maioria das pessoas, principalmente enquanto elas deixarem o seu poder interno que elas têm nas mãos das pessoas que comandam esse planeta. Está na hora de cada um aqui começar a assumir a sua divindade que tem dentro de cada um. Então, para terminar essa partezinha sobre a Matrix, e eu dei uma pincelada boa, vou falar um pouquinho mais na frente, a Matrix, ela usa muito o nosso currículo escolar para nos controlar. Lembrem, contem a mesma frase por 100 vezes e ela se torna verdade. Então, nós passamos uma vida inteira recebendo doutrinação do colégio, do que é a ciência, do que é tudo, da maneira, na narrativa que eles querem que a gente aprenda. Tá? E aí eu vou falar uma outra forma de controle que eles têm, inclusive o Flávio já deve saber, né, Flávio? Que é a música. Até a frequência musical é uma forma de controle. Eu não sei se tu já ouviu falar no controle do culto musical, Flávio? Sim, com certeza. Tá? Até tem o ISO, né, para isso, né? Uhum. Tá? Então, e o interessante, aí, por exemplo, nós temos o relatório Flexner. Tá? O que eu estou tentando passar é o seguinte, que as mesmas famílias que controlam o planeta são as mesmas responsáveis pela educação, pela medicina, pela música, por tudo que nós temos aqui. Tá? A música, por exemplo, a frequência de 440 Hz, ela promove uma agitação psicossocial, uma agressividade, ela predispõe a doenças físicas, ela estimula as guerras, a desunião, a raiva, a ódio. Imagina essa jovialidade de hoje, esses jovens em lugares com funks, com músicas totalmente de baixa densidade. Tá? Então, é uma forma de controle, sim, eles nos controlam, mas, felizmente, estamos muito perto de começar a mudar. Por quê? Porque as pessoas estão despertando para esse novo momento. Elas vão ser obrigadas a buscar esse novo momento. A diferença é o seguinte, se vai ser com anestesia ou sem anestesia. Eu sempre brinco, né? Porque se você buscar o conhecimento, se você buscar como funciona a realidade, você com certeza vai passar com anestesia, ou seja, não vai doer. Agora, se você não buscar, se você está esperando por alguém que tome as rédeas pela tua vida, que decida o que você vai fazer, aí pode escrever que vai ter anestesia. A anestesia ela não vai funcionar e vai ser com dor. Tá? Então, tem uma palavra que a gente ouve muito, Flávio, e muita gente acredita realmente que ela é uma palavra bonita, que realmente a esperança ela realmente nos move para frente, né? Mas a esperança, no final, se a gente não buscar uma ação, ela nos traz sofrimento. Porque a gente espera, na realidade, a gente espera um futuro melhor, que alguém resolva para nós, ou que aconteça algum milagre para nos colocar na vida algo que a nossa vida mude. É o exemplo que a gente tem, por exemplo, todos os finais de ano, o ano que vem vai ser melhor. Mas você está fazendo algo para esse ano ser melhor?
Você começou a mudar? Ou continua fazendo as mesmas coisas? E aí está esperando que o sistema financeiro seja melhor? Que a bolsa seja melhor? Então, mas aí volto a repetir, a salvação está dentro de cada um. E ninguém vai salvar você, a não ser você mesmo. Por isso que eu vou tocar nessa tecla hoje muito. Chegou o momento de você buscar resgatar o poder interno que você tem. Ninguém mais vai salvar você, a não ser você mesmo. Tem pessoas que estão buscando, estão colocando as informações, mas elas não podem fazer o trabalho interno que você tem que fazer. Então, Flávio, eu falei nessa primeira parte um pouquinho da Matrix, deu para entender mais ou menos como a Matrix, ou o sistema age. Óbvio que poderia falar muita coisa, mas muito mais coisas, mas eu prefiro dar essa entradinha para as pessoas começarem a partir de hoje buscar, porque é elas que têm que buscarem essa informação. Tem pessoas dando cursos, eu mesmo tenho um curso que se no final da live eu puder, eu vou divulgar para você aí. Então, nessa primeira parte, terminamos, mas eu acho que o pessoal depois está ansioso para saber o que realmente, né, a chave que nos liberta dessa Matrix. E aí depois nós vamos falar sobre isso. Certo. Se você já quiser tratar disso, fique à vontade, porque na sequência aí nós traremos as perguntas do chat. E a live funciona assim, você conhece o formato. Primeiro você derrama tudo no tapete, eu trago as perguntas que as moderadoras captaram, e é assim, ó, meu cabelo estava espatifado aqui, eu usei a câmera como espelho. Tá bom? Quer continuar? Um minutinho para tomar uma aguinha? Claro, eu vou até dar a minha participação. Vou até dizer uma coisa aqui, vou dar a minha participação de como sair da Matrix, de um jeito até bem humorado. Vamos fazer humor. Veja aqui, ó. Uma mosca senta no seu nariz. Uma mosca, um mosquito. Aí você fica irritado com a situação e dá um tapa, um soco no próprio nariz. Ou você pode ter uma outra interpretação dessa ação. Ao perceber que uma mosca pousou no seu nariz, você pode aproveitar as patinhas dela que fazem cócegas e se divertir. Pronto, você vai evitar de levar um soco no próprio nariz e vai ver de um ponto de vista favorável o que acontece no momento. É óbvio que eu usei aqui uma metáfora engraçada, mas é para ser percebida de modo mais efetivo. Então, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, qualquer coisa, tem o seu propósito, o seu significado. Depende do modo que eu vejo e interpreto aquela ação. Exatamente. Agora é com você, continue. Vamos lá, então? Bom, então vamos passar agora um pouquinho, vamos falar agora de ciência versus realidade. Lembra que eu comentei que é importante a gente rever as crenças sobre a realidade. Tá? Então, vamos dar uma pincelada rapidinha sobre a ciência e a realidade, do que a gente tem em termos de sistema e do que está acontecendo de uma forma, claro, bem rápida, só para as pessoas terem uma noção. Então, a história, ela nos mostra, Flávio, que até o século XVI era a igreja que determinava o que era aceito como realidade. Tá? Depois disso, vieram os físicos como Descartes e Newton. E eles concluíram nos últimos 400 anos que tudo é matéria. E dividiram o mundo em matéria e pensamento, que seria a mente. E que ambos são separados. E por isso que Descartes disse aquela velha frase, né, que a gente ouve falar quando a gente estuda física: coisas da matéria, a partir deste momento, é a ciência que vai tratar, e coisas da mente, da fé, é a igreja. Então, esses físicos, então, naquele momento, eles determinaram que a mente humana é uma máquina. E aí nós temos aquela velha experiência do Pavlov, né? Os cachorrinhos condicionados, né? E que a realidade, ela já é pré-determinada. Ou seja, as pessoas nada podem fazer para mudar a realidade. Se elas nasceram pobres, elas vão ser pobres.
Se elas nasceram sem braço, elas vão estar sem braço. Não tem motivo nenhum, nasceram, é azar ou sorte, mais ou menos isso. Eles também determinaram que nada pode se mover acima da velocidade da luz. Então, a realidade é que, segundo a física tradicional, ela é baseada na percepção dos 5 sentidos, através dos sinais elétricos enviados pelo nosso cérebro, que são codificados por ele. E aí se torna uma programação. Na realidade, tem uma programação por trás disso, né? E nós vamos chegar nessa programação que nós temos. Já os físicos atuais, aqueles que começaram a estudar um pouco mais, o átomo, por exemplo, eles começaram a estudar o átomo e disseram o seguinte, que nós fazemos parte de um campo de energia com inúmeras possibilidades que esse campo, ele reage a nossos pensamentos e emoções. E aí nós poderíamos citar vários físicos que estão unindo a ciência e a espiritualidade, alguns que ficaram esquecidos, e talvez um deles talvez seja o mais importante de todos, que é o Nikola Tesla, né, ficou esquecido. Inclusive, ele vai começar a ser muito falado nos próximos meses, ou talvez 1 ano, 2 aí. Aliás, ele já está, de certa forma, sendo falado, né? E ele, por exemplo, naquela época, em 1915, se eu não me engano, ele já tinha descoberto a energia livre. Mas, infelizmente, o sistema não deixou que isso se propagasse para a população, porque isso libertaria a população, porque a energia livre poderia produzir N situações para o mundo que libertaria as pessoas. Aí nós temos o Planck, o Bohr, o Nassim Haramein, ali, faz pouco agora também, o Amit Goswami, o Frijol Capra. Então, ele tem uma enormidade de físicos. Tá? E esses físicos, eles dizem que o pensamento e a matéria, como chamam os físicos tradicionais, eles não estão separados, eles são uma coisa só. Tem até uma frase do Nikola Tesla que diz o seguinte, se você quer saber, deixa eu ver se eu me recordo agora, se você quer saber o segredo do universo, pense em termos de... me ajuda aí... Energia, frequência e vibração, né? É isso aí, né, Flávio? Exatamente. Perfeito. Exatamente. A memória às vezes está curta. Perfeito. Muita informação. Energia e vibração. Bingo. Exatamente. Bom, e o que a gente pode dizer? O que é energia? Energia é a força que rege tudo. Tudo que a gente enxerga como forma e o que não enxerga como forma. O que é vibração? É um atributo, é uma informação que vem contida naquilo ali. Tá? E a frequência é a velocidade, a manutenção daquela informação. Quanto tempo aquela informação fica. Né? Para você ter uma ideia da diferença, por exemplo, de vibração, que a gente acha que a afinidade e vibração ela pode ter semelhança e pode ser até igual, né? Mas vou dar um exemplo bem simples. Flávio, me diz uma coisa. Qual é o time que tu torce? Time que eu torço? Goiás? Nenhum. Nenhum, né? Tá, mas vamos lá. Esse final de semana, para quem gosta de futebol, eu quero dar esse exemplo para as pessoas entenderem. Vai ter os jogos finais do Brasileiro e vai ter o Flamengo e Inter, né? E eu, como gaúcho aqui, sei do Inter porque faz parte, né? Você vai torcer para o Inter? Eu vou torcer eu tenho uma certa tendência pelo vermelho, assim, uma afinidade pelo vermelho. Certo, então eu vou torcer para o Flamengo só para ficar contra. Eu tenho uma certa tendência, mas eu vou tentar entender. Mostrar qual é a diferença de afinidade e vibração. Eu tenho afinidade pelo Internacional, mas vamos que tenha outra pessoa que tenha essa mesma afinidade pelo Internacional. Eu olho o jogo do Internacional como observador, porque eu gosto de futebol. Tá? Eu gosto de futebol, eu fico olhando o futebol. Então, para mim é um jogo, eu gosto de futebol, eu vou olhar, eu vou me sentir em paz, tranquilo, não vou enlouquecer, não vou... E já a outra pessoa, ela pode olhar brigando com o jogador, ficando furiosa, enfim. Então, olha só, nós temos a mesma uma informação diferente para o campo. Eu não sei se eu consegui me expressar bem para que as pessoas possam entender isso. Sim. Então, tu conseguiu entender, Flávio, o que eu estou tentando dizer? Sim, continue, isso é perfeito. Tá? Então, essa é a diferença de afinidade
e vibração. Então, tudo está interconectado dentro de um campo de informações com frequências mais elevadas. Isto está além dos nossos 5 sentidos. E aí o grande problema, porque nós aprendemos que a realidade está nos 5 sentidos. Então, toda a criação, ela passa por este campo antes de se tornar forma. E esse campo tem leis. E isso nós não aprendemos no colégio. Não aprendemos na física tradicional. E aí teve que vir a física quântica para nos dar esse primeiro passo, para a gente entender esse outro lado do véu, para nos dar essa... E esse passo tem muito a ver com que as informações das antigas sabedorias nos passavam. Tem muito a ver essas informações que a física quântica está nos colocando. E a física quântica, ela estuda o mundo subatômico, o átomo, onde tudo é feito de átomo. O átomo, ele é o menor tijolinho, é ele que forma a forma. Olha, veja só, ele que forma a matéria, vamos dizer assim, aquilo que a gente enxerga. Né? Então, a física quântica provou que não existe matéria. Olha só, não existe matéria. E a ciência tradicional diz que tudo é matéria. Ou seja, toda a nossa ciência que nós conhecemos, tudo é baseado, é feito na matéria. E a física quântica provou que tudo é onda com energia e informação. Tudo vibra. Um átomo, ele tem 99,9% de energia. E essas partículas que ele tem dentro do átomo, os elétrons, os prótons, os nêutrons, os quarks, enfim, eles têm um atributo chamado onda-partícula. Ou seja, ele pode se tornar forma ou pode se tornar energia. Então, aí é bom, e aí eu sugiro a vocês que tem 2 livros interessantes para você estudar e ler sobre isso, e estudar sobre a dupla fenda, estudar sobre a experiência do emaranhamento quântico, o tal da física, né, Frijó Capra, e nós temos também a Janela Visionária, do Amit Goswami, também fala muito sobre isso. Estude sobre essas 2 experiências para vocês entenderem o que eu estou colocando. Então, toda forma são padrões organizados de energia e informação. Lembra? Tudo no universo é energia, vibração, frequência. Nikola Tesla. Ele já sabia isso em 1915. Matéria é energia. Então, a consciência e a forma não estão separadas, como disse a física tradicional, como disse os físicos há 400 anos atrás. Nós somos uma consciência e não um fenômeno do cérebro. Nós criamos a nossa realidade. Vejam só, a física quântica provou que nós criamos a nossa realidade e que nada acontece por acaso. Tudo foi nossa criação. Essas experiências, elas caíram por terra, que a realidade opera por princípios mecânicos, que não temos controle de nada, ao contrário, nós temos controle de tudo. Mas aí que está o problema, nós começamos a ter controle das coisas quando a gente sabe quem somos e como funciona a verdadeira realidade. E nós não aprendemos isso. Outra situação que foi descoberta na física quântica é que nós estamos conectados. Nosso pensar, o falar, o agir, o sentir, ele repercute não só na sua vida pessoal, mas também no coletivo. E o interessante é que todas essas experiências, elas foram acima da velocidade da luz. Ou seja, caiu por terra todas as teorias da física tradicional. Mas ainda continuamos a insistir na física tradicional. Ou seja, literalmente, a física quântica mudou a natureza sobre a realidade. Na realidade, ela está comprovando o que a antiga sabedoria já nos falava, de como funciona na prática as coisas. E aí que eu digo para vocês, não precisa ser um físico quântico, você tem que só saber como funciona na prática, na vida de vocês, o que está sendo descoberto, como funciona na prática. Então, se queremos mudar as nossas vidas, primeiro temos que mudar a crença que temos sobre a realidade. E quais leis
tem esse campo, já que eles também disseram que existem leis. Aí nós vamos falar sobre e aí vou comentar um pouquinho, bem rápido, porque existe, eu acredito que, acho que já no Flávio já tem várias lives sobre essas leis, que é as leis contidas no livro Ocaibalion, inclusive no livro do Cartas de Cristo, ele fala sobre algumas dessas leis, e ele cita, só que ele não é colocado como leis universais, e elas são chamadas leis da existência, ou seja, tudo que existe não existe. E o interessante foi que eu li as Cartas de Cristo, agora em abril, eu li esse livro, e eu já chamava de leis da existência. Eu queria um nome um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado, né? Até porque eu tô fazendo um livro e eu queria usar outra terminologia. E quando eu li esse livro das Cartas de Cristo, realmente para mim foi um choque, porque o nome que eu usava estava ali nas Cartas de Cristo. Então, nós temos 7 leis principais que comandam esse universo que nós estamos. Tá? Aí nós temos a primeira lei, que tudo é uno, ou tudo é mental, como a antiga sabedoria fala, que tudo é a lei básica, que é tudo amor, ou seja, tudo que existe está no uno, ou nós somos o uno e o uno está em nós. Então, é mais ou menos assim que funciona. A segunda lei é a lei da correspondência. Eu vou só citar rapidamente sobre elas, porque cada lei teria 20, 30 minutos, dá para falar sobre cada uma, né? E ela fala que tudo o que está em cima está embaixo e vice-versa. E aí é interessante porque essa mesma lei ela pode nos ajudar no autoconhecimento, porque o que nós percebemos do lado de fora está dentro de nós. E aí quando nós vamos chegar no âmago dessa live, aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A terceira lei é a vibração, e ela fala que tudo vibra, e aí isso corrobora, né, com o que a física quântica provou, que nada está parado, tudo se move. E se nós colocarmos um microscópio eletrônico na nossa mão, você vai ver os átomos se mexendo. E segundo a física, tudo é estático, tudo é parado. Então vejam só. A quarta lei é a lei da dualidade, tudo é dual. Os opostos são diferentes lados da mesma moeda. A quinta lei é a lei do fluxo, que tudo tem um fluxo, um refluxo, tudo sobe e desce, tudo tem um início, meio e fim, e isso é importante a gente saber para a nossa vida, porque tudo começa, mas tem um fim, é importante a gente saber. Então, o conhecimento dessa lei nos ajuda a escapar dos efeitos de muitas situações. A sexta lei, que é fundamental para nós também, todas são, né? Toda ação tem uma reação, nada é por acaso. O acaso a gente pode chamar de um nome dado a uma lei desconhecida. Então, na realidade, o homem não sabe, mas não existe acaso. Tá? Aí nós temos a sétima lei, que é a lei do feminino e do masculino, que são energias primordiais do Criador, da fonte. Eu costumo chamar de fonte, tem gente que chama de Criador. E elas estão em tudo. E ela tem o objetivo de gerar, de criar. Então, ela não é uma lei sobre sexo, como muitas vezes você ouviu falar, sobre gênero, né? Porque o sexo, na realidade, é uma expressão da forma dessas energias aqui na Terra, na forma material. A energia feminina é masculina, então por isso que nós estamos do sexo masculino e do sexo feminino. É uma forma de experienciar também. Tá? Essa lei da energia feminina e masculina, como eles chamam de lei de gênero, por isso que eu prefiro falar masculino e feminino, elas têm características diferentes, mas elas são complementares. Por exemplo, a lógica e a criatividade são características totalmente diferentes, mas elas são complementares. A razão e a emoção também. Então, por que eu estou comentando sobre essas leis? Porque qualquer coisa, escutem o que eu estou dizendo, qualquer coisa na sua vida, e é uma frase do Platão, então lá ele já sabia sobre isso. Qualquer coisa na sua vida que deu certo ou errado significa que respeitou ou transgrediu uma lei. Vou repetir de novo. Qualquer coisa na sua vida que deu certo ou errado significa que você respeitou ou transgrediu uma lei. Então, essas leis não são prêmios ou castigos da fonte.
Elas são as regras do jogo Terra, dessa experiência. Então, se aconteceu algo que te deixou desconfortável, infelizmente eu vou ter que dizer para você que foi que você criou. Ah, mas eu criei. Porque você não sabe. Você está inconsciente de quem você é. Você está inconsciente de como funcionam as regras do jogo. Você está inconsciente de como funciona a realidade. Por isso que você não sabe. Porque você aprendeu outra coisa diferente. É simples. Então, aquilo que a gente chama de bem ou mal tem a ver muito com essas leis. Por isso que a gente ouve falar, e até inclusive em canalizações que a gente ouve falar de mestres, que o bem e o mal, ele não existe. O bem é você estar alinhado com as leis divinas. O mal é você transgredir essas leis. É simples. Quando a gente começa a ter noção disso, nós começamos a controlar as leis. E se a gente não controla elas nos controlam. É assim que funciona. Então, lembrem, a luta é sobre o conhecimento e a ignorância. O conhecimento do quê? O conhecimento de quem somos, de como funciona a realidade. E a ignorância do quê? De quem somos e de como funciona a realidade. Tá? Então, quem eu sou? Eu não sou um epifenômeno do cérebro. Eu não sou um subproduto do cérebro. E aí tem uma frase que também fica à mercê de quem controla a realidade, esta realidade. Vós sois deuses. Por que nos falaram? Jesus nos falou, vós sois deuses. Por quê? O que é a fonte? O que é o pai que Jesus disse? Porque, na realidade, ele falou pai, porque naquela época ele não podia falar mãe. Porque a mãe, a mulher, era considerada um objeto de desejo, um objeto de subjugação. Então, se ele falasse que nós teríamos a energia do pai e da mãe, ele com certeza não teria o mesmo êxito em levar a informação que ele conseguiu levar naquele momento. Então, vamos colocar que a fonte seja um mar, e nós somos aquele fractal, uma gotinha daquele mar. Então, nós somos um fractal dessa consciência. O campo, o universo, ela é consciência, a consciência divina, a consciência maior, e nós somos um fractal dessa consciência. Então, a fonte, a consciência divina, o nome que você quiser dar, ela está dentro de cada um de nós, em cada átomo. Nós somos uma consciência com um campo eletromagnético, onde temos vários corpos. A maioria das escolas esotéricas falam em 7 corpos, mas a gente sabe que tem muito mais que 7 corpos, chegando até o nosso corpo visível, né? O corpo da forma que a gente chama, o corpo material que a gente chama. Dentro desses corpos, nós temos chakras, que são rodas de energia, centros energéticos, que eles são responsáveis por captar, por conduzir a entrada e a saída de energia. A maioria das pessoas está familiarizado com esses chakras, a maioria com esse tema. Então, é interessante você estudar um pouquinho sobre ele. Tá? Aliás, qualquer pessoa que entra nesse momento planetário e que começa a despertar, é de suma importância estudar um pouquinho sobre os corpos, os chakras, qual o funcionamento deles, que não é o nosso objetivo aqui. Tá? E agora eu vou colocar uma coisa importante para vocês. Nós entramos nessa realidade através do nosso corpo mental superior. Nós passamos de uma outra realidade, nós vemos de um outro local através do nosso corpo superior, do corpo mental superior, que os esotéricos chamam de causal. E os outros corpos nós ganhamos para participar dessa realidade, dessa experiência, com o objetivo de evoluir a novos estados de consciência e ascender a novas frequências de realidade. Então, o desequilíbrio dessa entrada de energia nesses corpos, através dos chakras, ela ocasiona aquilo que a gente chama de doença. Então, a doença, ela tem que começar de cima para chegar abaixo. A doença não acontece por acaso, chegou. A doença é o último estágio para nos dizer, para aí, espera aí, pensa, tem que melhorar alguma coisa. É isso que é o que acontece quando a gente está com o corpo doente. Tá bom? Então, vamos chegar... Já mostramos para vocês um pouquinho sobre a Matrix, um pouquinho sobre a ciência, a realidade e o poder que nós temos. De certa forma, já coloquei para vocês. E agora, o que é real e o que não é real?
Para a gente saber isso, a gente tem que começar a entender um pouquinho o que é o ego. E é bem rápido o que eu vou colocar para vocês. A maioria das pessoas tem conceitos diferentes sobre o ego, mas na maneira de nós vermos, de percebermos quem somos nós, o ego, ele é um subproduto da nossa mente, e não é do cérebro, porque o cérebro é um decodificador. Tudo que a gente vê através dos 5 sentidos, o cérebro decodifica através dos sinais elétricos. Então, o ego, ele é um subproduto da nossa mente. Podemos chamar, então, um falso eu. Vejam só, o falso eu perguntei a você, né? O que é real, o que não é. Tá? Então, o ego, ele é um instrumento, apesar de ser falso, né? Ele é um instrumento necessário para nós estarmos nessa experiência. A função do ego, ele é o guardião da nossa individualidade. Sem o ego, nós não conseguiríamos experienciar essa realidade. Então, ele é importante para nós buscarmos a proteção, a sobrevivência e as necessidades que necessitamos para que a gente possa chegar e concluir o que a gente veio fazer. Tá? E com o decorrer das nossas experiências, ele vai criando várias personalidades, né? E se esquece da real função. Então, ele foi criado para atingirmos o nosso real objetivo, resgatar a nossa verdadeira essência e voltar para casa. E é o que está para acontecer para a grande maioria de nós, voltar para casa. Basta começar a lembrar quem você é. Basta começar a estudar um pouco o que a gente colocou aqui. Basta começar a buscar uma nova forma de ver a realidade. Então, o problema começa quando o ego, que é o gerente da loja, ele se torna o dono da loja. Veja só, você tem uma loja, você é o dono da loja, e aí você deixa um gerente, e o gerente começa a fazer tudo o que ele quer. Vai dar problema, vai dar confusão. E é isso que acontece nas nossas vidas, porque a gente deixa ele comandar, a gente deixa a nossa mente comandar. Tá? E aí começa esse conflito do nosso verdadeiro dono da loja, que somos nós como consciência divina, o nosso eu superior, tentando passar as informações necessárias para nós crescermos, para nós evoluirmos, e o ego buscando o outro lado, fugindo realmente do nosso objetivo. Então, a real mudança, ela inicia quando percebemos que não somos o ego, a mente, que o ego é só uma ferramenta para nos ajudar a evoluir e ascender a novas frequências de realidade. Por isso, para sabermos o que é real e o que não é, nós precisamos entender que nós temos uma programação, uma bagagem, nós trazemos uma bagagem congênita, que ela está no nosso subconsciente, e o nosso livre-arbítrio está totalmente limitado a essa bagagem, tá? Essa bagagem congênita que nós trazemos. O livre-arbítrio, olha só essa frase que eu vou dizer para vocês. O livre-arbítrio, ele só se torna livre-arbítrio realmente quando acordamos para quem somos. Do contrário, ficamos à mercê do que está no nosso subconsciente. Nós somos levados, as nossas ações, o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente diz é levado através do nosso subconsciente e a gente acha que é dono do que a gente faz. Vejam só. Então, para ter a realidade que queremos, nós temos que alinhar as nossas crenças, os pensamentos, as emoções, as palavras, as nossas ações com as leis da existência e o nosso propósito. Então, agora que nós já sabemos que o ego é um coadjuvante e que precisamos colocar o nosso eu maior no controle, ou seja, temos que agir conforme o nosso eu superior, o que temos que fazer? Está na hora de decidir se o ego trabalha a nosso favor ou contra nós. Não é verdade? Mas para isso a gente tem que entender que a gente traz essa bagagem congênita, e tem certas situações que é importante ter um conhecimento. Nós temos, por exemplo, o ego, né, que ele nos condiciona a nossa mente, e aí sim governa a nossa vida. Nós trazemos uma bagagem de contratos primários, por incrível que pareça, para a gente entrar nessa realidade, para a gente experienciar essa realidade, a gente teve que receber contratos primários, ou seja, a gente aceitou contratos primários, que na realidade são implantes etéricos. E tem 3 implantes que são de suma importância para nós, para a gente saber. O primeiro implante
está no terceiro olho, que ele nos desconecta com a fonte. Por isso que a gente tem essa ideia de individualidade. Ele nos desconecta totalmente com a fonte. Tá? O segundo implante, ele está na nuca, ali perto do humeral, por ali, pelo chakra do humeral, e ele é um implante que nos traz medo. Então, vejam só como o sistema se aproveita disso, né? Ele sabe que nós já estamos implantados para sentir medo, então ele aumenta, né, promovendo o caos, o nosso medo. E nós estamos vendo hoje a situação que o mundo está passando, o poder que o medo tem em nossas vidas de nos condicionar, inclusive de levar a picadinha da abelhinha lá, né? Desesperada, gente desesperada, porque senão não continua a vida. Aí nós temos também um implante que tem um plexo solar, dois dedos acima do nosso umbigo, e aí eu falo para vocês, homens e mulheres, esse implante, ele faz com que o homem sinta a energia sexual e não sinta o coração. Já a mulher, ela sinta o coração. E vejam só porque que dá muito problema, né, de relacionamentos entre homens e mulheres. Vejam só. Então, mulheres, vocês entendem porque os homens parece que têm desejos quando olham alguém, ou olham um ser feminino, enfim. Por quê? Porque justamente ele está implantado, está condicionado através do seu subconsciente a fazer isso. Pois Flávio, o que esse pandeiro tocou por quê? Esse pandeirinho aqui quer trabalhar para agradecer a Maria Menezes, que tornou-se membro do canal. Valeu, Maria Menezes. Gratidão, querida, por nos ajudar. Continue, Antônio. Parabéns, Maria. Obrigado. Então, esse implante, ele realmente dificulta muito os relacionamentos do ser humano aqui. Então, são situações que precisamos se liberar, tanto o homem como a mulher, para ter relacionamentos mais harmoniosos. E estamos num momento propício para isso. Outra coisa são os contratos secundários que a gente tem. Fica tudo no nosso subconsciente. E a gente não sabe, e a gente acha que nós temos o livre-arbítrio. Vejam só, a gente faz contratos de pobreza, de riqueza, que são através de seres, através de outras existências, enfim, tudo isso vai nos limitando, vai nos deixando à mercê de quem controla essa realidade. Nós temos também o inconsciente coletivo, né? E agora tem até nome para isso, Flávio, programação preditiva, que o sistema usa o nosso inconsciente coletivo para nós criar situações no mundo para que tenhamos mais caos, né? E isso realmente acontece. Nós temos o poder de criar situações no mundo para criar o caos, e o sistema depende disso, dessas energias densas, mas também temos o inconsciente coletivo também pode criar o amor, é só querer. O problema é que nós não sabemos quem somos, não sabemos como funciona a realidade, e aí começa o problema, né? As experiências na infância, nós já falamos o poder que tem o paradigma, né? De nos deixar no subconsciente situações que vão nos atrapalhar lá na frente, em toda a nossa vida, nos relacionamentos, enfim. Tá? O condicionamento cultural, né, que são inseridos pelo sistema, pelo local que a gente vive, também nos limita, que tem paradigmas sobre isso. A bagagem que a gente traz, principalmente a carga emocional que a gente traz, né? Então é importante a gente reconhecer essa carga emocional, rever, integrar ela, curar ela. O antepassado, até a história familiar age em nossa vida. Vejam só o que está dentro desse subconsciente. Aí a gente pode colocar um exemplo do subconsciente com a... Ô, Flávio, me ajuda aí, aquele negócio, aquelas coisas que vai... Os icebergs, né, Flávio? Icebergs, né? Sim, o iceberg. A maioria do iceberg, ela não fica em cima, ela fica embaixo. A pontinha lá que está mostrando, mas o iceberg é muito maior. Então, esse é mais ou menos como nós somos. O que a gente tem conhecimento é 5%, o resto está tudo no nosso subconsciente. É ele que controla a nossa vida. É ele que nos condiciona a tomar determinadas atitudes. Opa, deu uma buzinada aí, cara. A gaitinha encantada vai trabalhar. O João Moisés Castro tornou-se membro do canal.
Gratidão, João Castro, por nos ajudar. Daqui uns dias tem live com ele aqui, viu? Muito legal. O que ele faz. Bem-vindo aí. Vai lá, manda ver. Manda ver. Então, os antepassados que têm uma ligação energética, uma ligação, desculpa, me perdoa a fala, uma ligação, eu me empolgo e às vezes falo rápido demais. Tem uma ligação energética, tá? Que pode também nos trazer problemas na saúde, nos relacionamentos, enfim. Então, olha, o nosso subconsciente traz muita coisa que nos atrapalha na nossa vida e a gente não tem conhecimento disso. E nós somos co-criadores, e por não ter esse conhecimento, é que a gente realmente cocria uma vida talvez não tão harmônica. Então, temos que começar a olhar diferente para a nossa vida e começar a buscar essas informações. E o que é real e o que não é, Flávio? O que é real? O conhecimento... A Alcione deu uma dica aqui, ó, disse a ponta do iceberg. A ponta do iceberg, exatamente, né? O iceberg, ele coloca aquela pontinha para fora, mas na realidade é maior. O maior tamanho dele está lá debaixo da água, né? É mais ou menos assim o nosso subconsciente. É assim que funciona, né? O conhecimento, já falei, é a ignorância. A consciência e a mente, ou seja, o real é a consciência e não a mente. E aí nós temos, por exemplo, canalizações do Jeshua, que fala, né? Do ego ao coração. Então, o ego é irreal, o coração é real. O pensar é real, o sentir é real. Nós somos seres atemporais, não temporal. Como eu falei, foi criado um campo temporal para essa experiência. Então, nós temos que viver um momento. Não existe passado e futuro. Agora, quando nós estamos no tempo, nós estamos no passado e no futuro. A energia é real, a matéria é real, a unidade é real, a separação é real. O amor é real, o medo é real. Então, vejam só, se nós começarmos a colocar no papel, em que mais a gente foca, a gente vai começar a entender de que lado nós estamos. Se nós estamos do lado da Matrix ou se nós estamos do lado de quem somos, da essência divina. Muita gente pergunta, Flávio, mas o que eu vim fazer aqui? O que eu posso fazer pelo mundo, né? Nós viemos, na realidade, liberar aquelas cargas emocionais, aquelas cargas desarmônicas que estão conosco. Então, a culpa, a mágoa, a timidez, o apego, tudo isso nós viemos liberar. Nós viemos incorporar o que é real, o que é a compaixão, o amor, a gratidão, o perdão. Isso é o real. Nós viemos se harmonizar com aqueles seres que nós temos conflitos, e isso é muito evidente nas famílias, a gente vê muito isso, né? A prática do perdão é fundamental, principalmente com aquelas pessoas que a gente sabe que tem conflitos. A gente vem querer bem o próximo, a gente veio se livrar da raiva, da agressividade, do ódio. A gente veio ajudar o próximo. E como é que a gente ajuda o próximo? Tem gente que tem um propósito maior, mas todos podem ajudar o próximo. Tem gente que tem um propósito de escrever um livro, tem gente que tem um propósito de estar aqui nessa live, contando, informando para as pessoas, mas todos para a fonte, todos são iguais, independente do destino de cada um, do propósito de cada um. Nós viemos também para se livrar das nossas questões morais, né, de engano, de roubo, enfim, pessoas que roubam, que enganam as pessoas, enfim. Nós viemos para essas coisas, Flávio. E como é que a gente acessa o real? A gente acessa o real se livrando dessas camadas de cebola que a gente tem, aquelas que impedem que a luz apareça. Aquelas que impedem que a nossa luz apareça, porque todos nós somos seres da fonte, todos nós somos seres divinos. Ninguém é melhor, ninguém é pior que ninguém. Todos têm a mesma chance nesse momento, mas, volto a dizer, temos que acordar para quem somos, temos que acordar para a verdadeira realidade de como funciona, e não tem uma outra forma, buscar o conhecimento e experienciar. Então, para chegar ao âmago da nossa essência, é necessário tirar essas camadas. Tá? Nós temos que encarar essa escuridão que está dentro de nós, que são essas camadas, e normalmente o sistema faz ao contrário, nos coloca que nós temos que fugir delas, nós fugimos, então nós negamos, nós evitamos elas, nós não queremos reconhecer que somos seres que temos desarmonia e que precisamos reconhecê-las. Então, toda escuridão... Aí tem uma frase muito interessante de São Paulo,
que diz que toda escuridão é revelada e exposta à luz. O que é levado à luz se torna a própria luz. Então, o que é levado à luz se torna a própria luz. São Paulo diz. E aí tem uma palavra que eu quero falar porque é importante. Porque até a informação sobre a oração foi um pouco mudada. Tem um livro chamado Efeito Isaías, se não me engano, do Greg Braden, que eu até incentivo vocês a comprarem e lerem. E eu vou falar sobre oração. E é bem rápido, porque eu vou dar uma definição bem rápida de oração para vocês. Antes de você falar da oração, vou agradecer ao Nivaldo Ferreira aqui, que nos ajudou com o Super Sticker. Valeu, Nivaldo Ferreira. Continue, Antônio. Vamos lá. Quando eu comecei a buscar um pouquinho sobre oração, eu no final cheguei, a gente busca em livros, por exemplo, como a Cabala, e não a Cabala que a gente ouve falar, mas a Cabala judaica, né? Qualquer livro deles que fale sobre a Sefirot, a criação, e a Sefirot, que fale sobre a luz, antes da criação, eles falam que Or, a etimologia Or, é um aportuguesamento de Aur, de Ain, Sof, Aur. Tá? Então, o significado de oração, e aí realmente aí fecha com essa frase que São Paulo colocou, é o seguinte, pessoal: é uma luz infinita e ilimitada. Por isso que tudo que você leva à luz, você torna luz. Porque ação é colocar a luz em ação. Vejam só, eu não sei se alguém tinha noção disso, né? Porque normalmente a gente ora pedindo, né? E quando a gente está pedindo, o que a gente está emitindo para o universo? É falta. Então, até a oração também foi um pouco mudado o significado dela e nos atrapalha também. Por isso a importância de buscar o conhecimento. E como é que a gente acessa esse real? Como é que a gente acessa a chave para a gente se libertar da Matrix? É viver o momento. É se libertar dessas formas de pensamento. Só tem uma forma: estar presente em tudo que você faz. É viver o agora. É abandonar a resistência interior do que é. E a gente gosta de, ao contrário, resistir ao que é. É a gente seguir o fluxo, não se opor ao fluxo, não reagir, não julgar, não criticar, aceitar o que é. Porque aceitar o que é nos libera da identificação com algo, nos libera da identificação com o ego, nos religa com o ser. O aceitar é o verdadeiro perdão. Então, observar o pensador, observar a mente, aqueles processos involuntários de pensar, e aí vem aquela palavra vigiar, né? Tem tudo a ver com isso, é observar, vigiar aquilo que a gente está emitindo para fora, o que a gente está emitindo para o universo. Aí a gente começa a entender os programas que a gente tem, o condicionamento que a mente está, enfim, isso vai nos livrando das formas mentais. E a aceitação do que a gente sabe que está conosco neste momento, mas não é nosso. Então, estejamos presentes naquilo que a gente faz. A presença, ela purifica as desarmonias na luz da consciência. A presença, ela justamente nos coloca a frase de São Paulo, que é levada à luz, se torna luz. Quando a gente está conectado com aquilo que nós estamos emitindo, a gente está começando a vigiar aquilo ali, a gente está colocando a nossa luz, porque a gente não está na mente no passado e no futuro, a gente está na mente no agora. E o agora, ele abre espaços, ele cria uma mente vazia, e é nessa mente vazia que entra a energia que a gente pode chamar de espiritual, o nome que você quiser dar, a energia do teu eu superior, e é ali que a gente tem todas as respostas, todas as informações que a gente necessita. E aí começamos a sair dessa escuridão. Não julgue, não condene. É isso que nós temos que fazer, tá? Quando nós resistimos ao que é, nós trazemos o sofrimento. E se nós começarmos a notar o pensamento que a gente tem, a gente vai perceber que a gente está sempre no passado e no futuro, a gente nunca está no agora. É assim que a gente trabalha a nossa mente. E justamente a gente, para
ter essas informações que a gente precisa de quem somos nós temos que estar no agora, porque nós somos seres atemporais. O campo é uma consciência e nós só entramos no campo como consciência. Nós temos que, para entrar no campo, nós temos que sair do corpo, nós temos que sair do ambiente externo, nós temos que se liberar do tempo, senão nós não entramos no campo. Não temos como resolver os problemas através da mente, porque nós vamos tentar resolver os problemas do mesmo modo como eles aconteceram, que foi com a mente, que foi com o ego. E a única forma de termos as respostas para tudo é sairmos do nosso corpo, do ambiente externo e do tempo. Então, pessoal, cheguei todo mundo querendo saber a chave de tudo isso e eu vou colocar para vocês agora. E parece uma coisa de outro mundo, né? Então, a chave é simples. Fazer a transição de um sistema de raciocínios, de pensamentos equivocados de quem somos e sobre a realidade que vivemos, que é baseada totalmente na nossa mente, no ego, para um pensamento unificado, lei do uno, amoroso, baseado no nosso eu sou, no nosso eu superior, que é a nossa essência divina. E só tem uma forma de acessar isso, é sair do passado e do futuro, é viver o agora, é começar a mudar a maneira de como vemos a realidade. Enquanto não fizermos uma reprogramação, aquela que está no nosso subconsciente, não alinhar o subconsciente com as leis, qualquer mudança que nós fizermos estará à mercê do acaso. E à mercê do acaso e das leis universais. Elas vão controlar a nossa vida e tudo tem início, meio e fim, então aquilo que parece que vai ter o início não vai ter o fim, vai ter o fim. Inclusive a nossa saúde. E a maior dificuldade do autoconhecimento, pessoal, de fazer uma revisão de tudo que está lá dentro de nós, é nós percebermos, talvez admitirmos, que temos desarmonias e que viemos para a Terra para transcendê-las. Essa é a maior dificuldade. E aí nós entramos na questão da iluminação, que para muitos parece algo sobrenatural, que só um mestre como Jesus, como Buda, pode fazer isso, né? Mas, na realidade, a iluminação, o Buda diz, é o fim do sofrimento. É se libertar dessas amarras que a gente tem, se libertar do ego, deixar o ego como gerente da loja, deixar o ego só conseguir aquilo que é necessário para a gente chegar aonde a gente tem que chegar. Então, quanto mais silêncio na mente, menos sofrimento a gente tem. Pois esse silêncio faz com que as respostas apareçam. Então, se iluminar é estar acima do pensamento. A iluminação é encontrar o verdadeiro eu por trás do corpo. Você como consciência, como um ser divino. Isso é iluminação. Não é algo sobrenatural, não é algo só para Jesus, para Buda, é algo para todos nós. É isso aí. Agradeço o canal Noite e Dia, nos ajudou aqui com o superchat. Valeu pelo teu apoio. Temos perguntas do chat, as nossas moderadoras Lívia Fran e Roseli Rodrigues coletaram as perguntas e a primeira delas é do Diego. A hipnose é o melhor caminho para reconectar e sair da roda de Sansara? Antes de responder essa pergunta, eu posso só falar um adendinho que é importante tocar no assunto, porque tem uma frase que todos se perguntam, né? Como é que eu posso ajudar o mundo? Principalmente aquela pessoa que está iniciando esse processo e aí vê, de repente, várias pessoas do outro lado da tela falar um monte de palavras bonitas, às vezes nem são tão bonitas, são até feias, eles só sabem mais do que a pessoa... Só lembram mais daquela pessoa que ainda não despertou. Falar um pouquinho que você pode ajudar, sim. Você pode ajudar o mundo, e sabe como? Resgatando o poder interno que você tem. Tá? Porque a sua consciência, ela exerce influência real sobre o corpo, sobre a matéria e sobre o ambiente, inclusive sobre o mundo. Tá? Porque é a energia que modela a consciência. Tá? Você cria um coletivo, você é um criador, desculpa, e o coletivo cria com mais força. Por isso que a gente vê muitas pessoas aí organizarem meditações mundiais, né, porque sabe que um poder
forte, junto, em conjunto, alinhado com as leis, ajuda sim o mundo a melhorar. E você pode sim ajudar as pessoas. E aí nós temos a escala de David Wilkins, que ela nos mostra que quando a gente está no nível de 310 Hz, se eu não me recordo, que é a vontade divina, diz que nós podemos levar a nossa luz para 90 mil pessoas. Então vejam só o poder que você tem se você começa nesse processo de autoconhecimento, e se você chegar ao nível de 500 Hz, chega a atingir 750 mil pessoas. Então a meditação, ela cria realmente uma egrégora muito forte, levando luz. Vejam só, olha só, nós já falamos de luz, né? Ela leva a luz àquele determinado fim. Então, o que é levado à luz se torna luz. Então, veja só como a gente pode ajudar o coletivo, e aquela pessoa que acha que não pode ajudar o coletivo, ela pode sim. Então, mas só tem uma forma, começando por si mesmo. É isso aí. Bom, na pergunta, então... Quer que eu repita? Vamos lá. O Diego. A hipnose é o melhor caminho para reconectar e sair da roda de Sansara? Existem... Diego, né? Sim. Diego, existem inúmeras ferramentas. Eu, por exemplo, na psicoterapia reencarnacionista, eu aprendi o nome antigo é regressão, né? Que se usava, mas que também a gente pode atingir o subconsciente. Ela ajuda, a hipnose ajuda a regressão para outras existências também, tá? Mas eu posso te dizer, o conhecimento, entender como funciona o processo é fundamental para que todas essas ferramentas que podem te ajudar, tá? Isso é que nem tomar um passe. Você tomou um passe, você sai bem de lá. Mas se você continua agindo da mesma forma, automaticamente vai voltar tudo de novo. Lá na frente vai ter problema. A gente vê pessoas fazer cursos de autoajuda, cursos de motivação, até elas mudam sua vida e lá na frente, por ela não ter o conhecimento de como funciona a realidade, começa o subconsciente de novo, né, a mexer, porque naquele momento ele foi mascarado, ele não saiu de lá. Por quê? Só tem uma forma de se libertar desse conhecimento, é levar a luz. Esse subconsciente é levar a luz. Né? Então, você tem que alinhar o que você pensa, o que diz, o que faz, o que sente com as leis, né, universais, com as leis da existência, tá? Com o seu propósito. E a única forma é buscar o conhecimento e experienciar. Mas todas as ferramentas, como hipnose, né, regressão, elas dão uma ajuda muito, muito substancial. Mas é que nem, por exemplo, quando a pessoa ela consegue se libertar de determinados implantes, se ela continuar agindo da mesma forma, ela vai ter aquele suporte inicial, aquela vontade de começar a mudar, mas se ela continuar agindo da mesma forma, ela vai de novo receber aquilo ali de volta, né? Porque a única forma de ter libertado dos implantes é você mudando também a forma de pensar sobre a realidade. Não sei se eu consegui responder para você, Diego. Olha, Noite e Dia nos deu uma ajuda aqui. O que houve? Só estou dando uma olhadinha aqui, muito legal o apoio do Noite e Dia. Valeu, Noite e Dia, gratidão. Bandeirinho da sorte, é isso aí. A próxima pergunta para você é do Carlos. Quem são eles? Quem são os que criam a Matrix? Matrix? A Matrix é o seguinte... Tem várias lives aí do pessoal falando sobre a Matrix, eu já vi alguns... Eu não gosto de falar muito sobre esse assunto, porque eu gosto de buscar mais esse processo de autoconhecimento, de se libertar da Matrix. Né? E quando a gente se liberta da Matrix, através da mudança de consciência, a gente nem está preocupado com quem está lá. Né? O problema é deles e com quem está junto com eles lá. Mas se você buscar, você vai ver que acima do topo aqui da Terra, existem seres, aqueles Anunnakis antigos, seres como os que chamam de quimeras, enfim, que controlam essas famílias que controlam o planeta. Né? Então, mas eu vou ser bem sincero, eu até estudei muito sobre isso, foi uma das coisas que, quando eu despertei, é a teoria da conspiração, né? Nem sei se dá para falar esse nome, né? Mas foi algo que eu
primeiro comecei a buscar entender essa realidade, como funcionava e como é que era essa escada, né? Mas eu não me atenho muito, e eu vou dizer para todos vocês, não se atenho muito a quem está no controle lá em cima. Se atenha em saber como sair daqui. Tá? Eu realmente sei, mas também não posso fazer nada, existe um plano por trás disso, tá? A não ser, a única forma de ajudar o mundo é melhorando a mim, porque eu melhorando a mim, eu melhoro o mundo. Aumentando meu nível de consciência, eu aumento o nível de consciência do mundo. Então, é a única forma que eu posso ajudar o mundo. Então, não me atenho muito, apesar de saber, né? Mas o Flávio deve ter inúmeros vídeos aí, acho que até vi outro dia alguém falar sobre isso, de alguém que fizeram a mesma pergunta para a pessoa que veio aí. Tá? Então, aí na plataforma do Flávio tem vários que falam sobre a Matrix e quem controla ela. Né? Meu objetivo, na realidade, é ajudar você a sair daqui. Nada mais que isso. Próxima pergunta é da Lourdes Maria. Quem comanda a Matrix? É a luz, planejamento encarnatório? É eles que fazem? Quem comanda? Vou repetir. São duas perguntas numa só. Quem comanda a Matrix? É a não-luz? E o planejamento encarnatório? É eles que fazem? Quem comanda a Matrix, de certa forma, é a não-luz. E o planejamento encarnatório, de certa forma, não é eles para todos. Existe um processo que também, quem disser que sabe 100% também pode não estar falando a verdade, porque a gente encarnado aqui, a gente não tem 100% da situação. Existe um processo, porque nós temos aqui vários tipos de linhagens encarnadas aqui no planeta, né? E cada uma tem o seu motivo de estar aqui, o objetivo de estar aqui, e por isso que é difícil dizer que se existe um que controla tudo. Tá? Não. O processo encarnatório, acredito que tem várias raças que estão nesse controle, porque nós estamos num planeta de escola, um planeta pedagógico também, tá? Onde alguns seres se passaram um pouco da conta, mas vou de novo me ater em dizer o seguinte: não se atenham muito a esses detalhes, porque eles não vão tirar vocês daqui. O que vai tirar vocês daqui é justamente a mudança de consciência de como funciona a realidade, vocês saberem quem são. É isso que vai tirar vocês daqui. Cada um de vocês, eu, o Flávio, enfim. Tá? É isso aí que eu posso te responder sobre essa pergunta. Joaci Marques. Antônio, me responda, você já saiu da Matrix? E como você saiu? Eu estou no caminho, Josi. Quem disser aqui, de todos que estão aqui, que saiu da Matrix, tá? A gente sabe mais ou menos o caminho. Assim como todos nós temos uma família no outro lado lá, e de alguma forma nós estamos sendo contratados, não é? Eu tenho as minhas experiências, não, e eu acredito muito que estou nesse caminho, porque a maneira de a gente entender esse processo é ver a maneira, o nível de consciência que a gente está e como é que a gente interpreta isso através das ações que a gente toma, do pensar, do sentir e do dizer. Então, assim como você está nesse caminho, eu também estou nesse caminho, não sou melhor que ninguém, não sou melhor que ninguém que está aqui, tá? E sigo o que eu aprendi, o que eu tenho como verdade, e essa verdade ela não é absoluta, por isso que eu digo, busque um conhecimento e experiencie, e o que eu acho que hoje é verdade, amanhã pode não ser, tá? Então, estou sempre atento a isso, então, por isso eu tenho pontos de vista sobre determinadas situações, nunca afirmo nada, e o meu objetivo é esse, é passar o que eu sei para que as pessoas tenham acesso às informações e elas comecem a tomar seu rumo. Elas comecem por si só a se libertar, porque ninguém vai fazer isso por elas. A maioria das pessoas está esperando um salvador, mas essa ascensão é individual. Ela não é coletiva.
É isso aí. César Moraes. Um instrumento musical afinado em 432 Hz pode elevar a vibração humana? Sem dúvida. Você está com uma frequência do universo 432 Hz, com palavras maravilhosas, né? Você, com certeza, eleva a tua vibração. E eu acho que o Flávio, mais do que eu, pode falar isso aí, né, Flávio? É. Ah. Isso mesmo. Eu não sou músico. Nem eu faço barulho com o pandeiro, com a gaitinha, com o violão. A Flaviane Madaloso disse: o que poderia dizer sobre a trilogia My Big Two? Não sei se é assim que pronuncia. Não, eu não me lembro de ter visto essa trilogia. Então, olha, vou chamar o Silvio. Chama os universitários aí. Oi, os universitários. Pronto. Dalva Correia. O universo é mental e relativo, e o coletivo, como é que fica? Mental coletivo? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Vou repetir. Vai lá. O universo é mental e relativo, e o coletivo, como é que fica? Mental coletivo? O universo é uma onda de possibilidades, tá? É uma onda de possibilidades que tem base energética, né? E é com informação, tá? E nós todos estamos interligados, nós somos um uno. Ou mental, como a própria, olha só, a própria antiga sabedoria falava, né? Por isso que as leis dizem assim, tudo é mental, né? Tá? Agora, eu não entendi como ela quis dizer, o que ela quis dizer com coletivo. Então, vamos passar. Vamos pular. Vai, só essa resposta aí já está legal. Vamos lá. O Marco Antônio perguntou sobre esse problema do momento. Marco, nós não podemos falar. Se o canal entrar nessa vibe, pode não existir mais amanhã. O que eu tenho a dizer para você, Marco Antônio, provavelmente o nosso convidado também, porque eu sei o que ele vai dizer, nós já conversamos sobre isso fora do ar, é que o que é teu. Aquilo que for seu não vai escapar de você. O destino que você tem, o contrato que você tem para viver, ninguém vai viver por você, só você mesmo. Portanto, venha o que vier, tudo conspira para o bem daqueles que estão no processo de iluminação. Fechou? Quer comentar, Antônio? Não, realmente vou corroborar o que tu falou, dizendo que nada acontece por acaso, já falei sobre isso, né? Tudo já está programado. Claro que se você cair nessa história aí, nessa maneira com que eles propagam tudo isso... Cuidado com a forma que vai falar, hein, Antônio? É verdade. Melhor pular essa parte aí, eu não estou afim de correr esse risco, não. Tá. Então, o que eu posso dizer, meu amigo, é que você tem uma programação, tá? E continue nessa programação, porque nada acontece por acaso, tá? Não é simplesmente por isso. Legal, é isso aí. Vou deixar então. Melhor. Seguro morreu de velho. Lembra dessa frase? Não, mas um segurinho de vez em quando é bom, né? É verdade. Maria Menezes, ela entrou como membro do canal, gratidão, estou agradecendo mais uma vez aqui, porque é muito legal o apoio das pessoas. Flaviane Madaloso, o que de fato é para fazermos aqui depois que despertarmos? O que devemos fazer? O que nós devemos fazer é levar a tua luz ao coletivo. Ajudar os nossos irmãos aí que estão dormindo a se acordarem. Aqueles que querem, óbvio, né? E cada vez mais... E o despertar não significa que a gente está livre. Despertar é um caminho. Tem um processo para isso. Então, a gente tem que estar sempre se autoavaliando, vigiando o que a gente está colocando, porque assim como a gente está na luz, a gente não está, porque a gente começa a agir de outra forma e às vezes não percebe. E por isso esse vigiar é constante, né?
É isso aí. Flaviane já foi, agora quem pergunta? Chegamos ao final do programa, nós conversamos aqui com Antônio Gonzalez e ele trouxe o tema A Chave para Sair da Matrix. Gostaria que você fizesse as considerações finais e se despedisse da nossa audiência, por favor, Antônio. Tá, eu posso fazer uma divulgaçãozinha de um trabalho que eu estou fazendo? Se tu me Pode permitir. não, deve. Não, organizei um curso online, presencial, tá? Justamente para auxiliar a gente a resgatar esse poder interno, mestria que nós temos, tá? E esse curso, ele vai abordar um pouquinho, inclusive, da história do planeta, aquela que foi nos ocultada, como nós chegamos aqui, qual a nossa essência, como funciona a realidade. Então, eu dei uma palhinha hoje sobre isso também, né? Como as crenças, no mecanismo das crenças, pensamentos, emoções, para os sentimentos, as palavras, as ações, como elas se manifestam nas nossas vidas, o que fazer na prática para a gente se libertar dessas desarmonias. Então, vai ter muita prática, muito exercício para que a gente possa identificar essas situações, tá? Para a gente criar uma nova realidade para a nossa vida. E é um curso que acredito ser interessante, aqueles que ressoarem com o seu coração, né? Tá? Eu vou deixar depois no link, se você me permite, deixar uma página do meu site, onde tem informações sobre o curso. Eu já deixei. Já deixou? Olha, enquanto você já vinha... Mas não é do... Oi? Enquanto você já vinha com o fubá, eu já estava com o angu pronto. Mas é um site, não tem nada a ver com o canal. Ó, eu deixei ali o site, depois você confere. Tá, então tá. Depois eu dou uma conferida. Tá. Se estiver errado, você me envia o correto, eu conserto. Tá, então eu vou te deixar o site, não, tu dá uma olhadinha, inclusive eu acho que eu já te mandei rapidinho, acho que no teu Face, tá? E eu tô criando, então, inclusive, um grupo no Telegram, com esse mesmo objetivo de a gente trabalhar muito a parte de consciência, autoconhecimento, informação sobre isso. Também, se tu me permitir, vou deixar para ti aí. E tem um canal no YouTube, que eu tenho uma playlist chamada Como Funciona a Realidade Terra. É um canal que tem só vídeos de informação, eu não faço lives, enfim, né? E ela também vai ajudar muito com o que foi colocado hoje aqui, tá? Com as informações colocadas aqui hoje. Então, para deixar as palavras finais aqui para vocês, foi isso que você me pediu, né, Flávio? Isso. Tá? Tem uma frase que diz o seguinte, ó: muitos serão chamados, poucos se escolherão. Eu mudei um pouquinho a frase, né? Mas é mais ou menos isso, porque a gente acha que a frase antiga, ela diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas, na realidade, poucos se escolherão. Então, a cada dia, nós estamos agora, a partir de hoje, ou já vemos aí, já há um tempinho, né? Escolhendo para onde a gente quer ir depois desse planeta. Porque nós somos seres imortais, a gente não morre, isso é outro problema que a gente enfrenta, né? É a questão da morte, desse medo que a gente tem, tá? Isso é só uma experiência, tá? E só tem uma forma de tu escolher. E aí eu trouxe uma frase das Cartas de Cristo, que eu acho interessante de passar para vocês, que diz o seguinte: você não pode fazer mudanças permanentes na sua vida, a menos que mude a sua consciência. Nenhuma outra salvação é possível enquanto ignorar os fatos da existência. Então ele fala das leis, né? Como funcionam as regras do jogo, mais ou menos isso. E aí tem o nosso irmão Asta, que é um irmão de fé aí, que ele diz que tudo que necessitamos está no nosso interior, não é necessário nenhuma ferramenta externa. Ou seja, tudo que você precisa está dentro de você. Está na hora de cada um, eu, você, cada um assumir a sua responsabilidade. Tá? Então, esse é o recado que eu deixo para você. Busque o conhecimento e experiencie. Nós não podemos esperar que alguém salve, que venha alguém, um salvador, nos salvar. Nós temos que começar a trabalhar internamente, começar a buscar, a melhorar cada dia, porque o mundo, ele vai mudar, como da água para o vinho. E aí, conforme estiver teu nível de consciência, que tu vai escolher o que tu vai passar.
Muita gente pergunta, mas vai acontecer tal situação, vai acontecer tal situação na Terra. Você que escolhe. Você, por incrível que pareça, é você com a sua frequência que está escolhendo o que você vai passar. Tá? Então, o recado que eu deixo para o pessoal aí, Flávio, é justamente, busca o conhecimento e experiencie. Não tem outra forma de mudar e sair da Matrix. Tudo bem. Olha, eu acabei de dar uma olhadinha e o site que eu deixei na descrição está correto, é esse mesmo. Tá, perfeito. Ali na página que tem uma parte de discursos. Está completo, completaço. Completaço. Tá. Você vai, eu já voltei. E aí eu vou te deixar agora o link do Telegram também, tá? E aí quem quiser já pode começar, porque a partir de início de março a gente já vai começar a ativar ele. Certo. Tá bom? Me passa, eu vou... Foi um prazer enorme, Flávio. Prazer enorme mesmo. Pessoal, temos aqui, acabei de ver, olha, vou atualizar, acabei de ver aqui, vamos ver quantos likes obtivemos. 991, falta 9 para 1000, vamos bater 1000 likes. Vamos lá então, força. Vamos bater 1000 para ajudar aqui, para o canal ganhar força. Inscrevam-se no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o link nas redes sociais, deixa lá o teu comentário, eu vou derramar coraçãozinho geral para todos, rebobinem a fita, olha só. Isso aí, vamos voltar. Você que chegou atrasado, tem muita coisa legal do início. Tudo bem? Eu conto com o teu apoio para divulgar esse programa. Anuncie esse canal para mais pessoas. Você vai conversar com pessoas durante o dia? Diga, você conhece o canal Flávio Vale? Não, mas como que não? Olha aqui, pega o celular da pessoa, vai lá na busca do YouTube e já inscreve a pessoa, entendeu? Tipo, pacote completo. Você já vai lá, inscreve a pessoa e tal, ativa o sininho, deixa o like, já deixa lá o definir lembrete na live da noite. Quem sabe a pessoa passa a fazer parte aqui do nosso grupo de amigos buscando esse despertar, essa saída da Matrix, essa iluminação, para fazer valer a pena a nossa vida. Nós estamos aqui com um propósito muito maior. Tá bom, amigos e amigas? Um abraço de alma, até amanhã. Namastê. Beijo na paz e na luz todos.